Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aí mais uma vez. Vamos dar início hoje à nossa oitava aula, certo? Temos muito assunto para a gente tratar aqui, hoje. Eu vou direto aqui ao assunto, a gente não vai ter muito tempo, né? Estamos chegando aí no finalzinho já do curso, do meio para o final, e de fato tem muito assunto e tem algumas questões aí que a gente precisa ainda alinhar por aqui. Tá bom? E a gente vai aproveitar, né, como eu falei aí no nosso grupo do WhatsApp hoje, a gente vai aproveitar para alinhar aí alguns pontos, né? Porque todos vocês receberam algum feedback, algum tipo de feedback aí do trabalho, um AB, e foi bom também porque eu tive uma boa noção, né, do que foi absorvido de fato por cada um, o que não foi também, e por isso que eu vou fazer uma aula hoje também um pouco diferente, né, para a gente poder aproveitar o máximo possível, né, o tempo que a gente está tendo aí de aulas online, do curso de administração, enfim. Eu vou passar aqui direto para o nosso, como sempre, aqui para a nossa tela principal, só para passar assim o ponto a ponto da aula de hoje. Deixa eu passar aqui para outra tela, como sempre, né? Então a gente está no módulo 3, tá? Sempre lembrando, o curso foi todo dividido em módulos, tá? Módulos pensados, aulas pensadas, aulas planejadas, na verdade, curso todo pensado. No entanto, assim como é na vida e do planejamento que a gente faz dentro de uma empresa, inclusive, a gente faz um plano, a gente começa a execução do plano e no meio a gente precisa corrigir e agir para melhorar, né? Então, eu fiz essa avaliação, eu sempre faço a avaliação após o final de cada aula e nós estamos aqui hoje para melhorar daqui para frente, tá? O que não está bom, né? O que pode melhorar aí para mim e para vocês, a gente vai fazer hoje. Tá? Na verdade, a gente começou a fazer isso na aula passada, quando eu perguntei a vocês, né, essa análise aí do meio do curso, né, esse monitoramento, vamos chamar assim, de meio de curso, eu comecei a fazer na aula passada. Na sequência, eu fui para a correção dos exercícios, né, dos trabalhos, e percebi aí que está faltando alguma coisa ainda encaixar aí o processo aí mais liso assim entre mim e vocês. Eu acho que a partir da aula de hoje a coisa vai fluir um pouco melhor, apesar aí do final de semestre ser muito tumultuado para todo mundo, mas o grande valor da gestão, o grande valor da administração é a gente conseguir, dentro de um ambiente de pressão, inclusive, se sair o melhor possível e entregar o resultado, tá? Porque, como eu falo sempre, assim, do ponto A para o ponto B, assim, não tem tempo de chorar muito, não tem choro nem vela, e a gente falhou, volta, melhora continuamente e segue o jogo. Isso é administração, tá? Então, o monitoramento, que é a fase principal do que a gente está hoje, o monitoramento é isso que a gente está conversando, o monitoramento na prática, tá? É isso que a gente está conversando. Os indicadores OKRs e KPIs, né, que a gente começou a tratar isso na aula passada, e hoje eu pedi a vocês que vocês trouxessem para a aula, né, no nosso grupo do WhatsApp, algumas informações, né, sobre estágios em primeiro lugar. Por quê? Porque estágios, normalmente, eles acontecem no ambiente empresarial, tá certo? Então, com o estágio acontecendo no ambiente empresarial, fica muito mais fácil para que eu passe para vocês a informação sobre o que é administração, seus métodos e o que é preciso para chegar no resultado, utilizando os exemplos das empresas que vocês estão trabalhando, tá? Então, por isso que eu pedi isso. Em primeiro lugar, eu sei que, notadamente, nem todo mundo aqui está fazendo estágio, curso, tem pessoas de vários semestres, enfim, e a gente precisa pegar o caso das pessoas que têm estágio e, de repente, fazer essa convergência para facilitar o entendimento. Uma outra opção, tá? Aí essa opção eu vou falar que tem a ver com produtividade, tá? Aí eu vou comentar sobre produtividade daqui a pouco. A outra opção seria a gente alinhar um pouquinho os trabalhos finais da disciplina, eventualmente,
a gestão de algum trabalho de conclusão de curso, ou se alguém está fazendo algum trabalho de conclusão de curso voltado à empresa, como é o caso dos meus alunos, que em geral os meus alunos fazem isso, né, os meus orientados de TCC, e aí eu posso utilizar os conceitos, veja que meu objetivo é utilizar os conceitos de administração, ou no estágio, ou num TCC, ou mesmo num projeto de pesquisa, se algum de vocês estiverem elaborando algum projeto de pesquisa e quiserem, inclusive na aula de hoje, no exercício que eu vou passar no final, se vocês quiserem pensar na aplicação em qualquer um desses elementos aí, vocês podem fazer, podem ficar à vontade. Tá bom? Mas a gente vai, o que vocês vão fazer basicamente hoje, no finalzinho da aula, é definir OKRs e KPIs para o que vocês quiserem, tá? Inclusive quem quiser definir alguns OKRs e KPIs aí para o trabalho, para o planejamento que já fez, para o trabalho 1AB, fica também totalmente à vontade. O importante é aprender, tá? A minha preocupação aqui é com o aprendizado de vocês sobre o que é administração e mais do que aprender, na verdade, pegar o conhecimento que eu estou entregando para vocês aqui e aplicar na prática, na vida real, tá? Que é isso que eu tenho feito e tratado sempre as minhas disciplinas dessa forma, tá? Então, em função de tudo, né, da análise que eu fiz, e também de algumas coisas que acontecem durante a semana, eu vou ajustando aqui o meu processo também, e a gente vai passar hoje rapidamente, essa é a sequência, o que vocês estão vendo aí agora é a sequência da aula de hoje, tá? Eu vou falar rapidamente sobre produtividade, certo? Na sequência eu vou fazer uma revisão e uma definição rápida para vocês do que é gestão, até para que vocês compreendam um pouco melhor, né, o que vocês fizeram no trabalho, tá? E às vezes até o que deixaram de fazer, tá? Porque mesmo o melhor dos trabalhos, tá? Tiveram trabalhos muito bons, mesmo o melhor dos trabalhos tiveram assim pequenas coisas que poderiam ser melhoradas, sempre pode, né? Na verdade, sempre pode. E é por isso eu voltei um pouquinho, né? Eu vou fazer essa pequena revisão hoje para fazer os enlaces que eu acho que ficaram faltando, tá? Eu não posso perceber, certo, que está havendo algum problema em relação à absorção do conhecimento que eu estou entregando aqui e eu não corrigir, né, não fazer esse ajuste para que vocês saiam com o conteúdo, né, correto e que vocês daqui a algum tempo alguém perguntar para vocês, vocês viram isso? Né, vocês viram isso na universidade? Sim, a gente viu. A gente viu na disciplina tal, isso é muito importante, né? Tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui em algumas das nossas aulas alguns exemplos de TCCs, de aplicações, de aplicações do conhecimento que eu estou entregando para empresas, para engenharia. Eu indiquei uma série de sites, de links, tá? E está de novo no link no board da nossa aula, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco a gente mergulha lá, como sempre, aí no board, tá? Na sequência, o PDCA, a tabela 5W2H e uma ferramenta de gestão que é o diagrama de Gantt. Tá? Eu vou passar esse assunto hoje, OKRs e KPIs, e na próxima aula, tá? A próxima aula vocês vão, na verdade, praticamente ter duas aulas na mesma semana, que é a aula de produtividade, que vai ficar gravada, eu vou passar para vocês daqui a pouco, e a aula sobre ferramentas tecnológicas, porque tecnologia, né, é fundamental para a vida e para a gestão também. Para qualquer empresa hoje você não consegue praticamente viver sem tecnologia, ainda mais com essa pandemia toda aí que a gente está vivendo. E eu vou passar uma aula específica sobre ferramentas tecnológicas. Tá? E a gente vai tratar também aí dos OKRs e dos KPIs. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pergunta alguma coisa, pode colocar aí no chat, tá? O bate-papo aí está aberto para vocês e eu vou, à medida que eu for caminhando aqui na aula, eu vou procurando ler aí o que é que vocês estão escrevendo no nosso chat, tá? Então eu vou passar para vocês agora. O link do board e vou para ele agora e espero todo mundo lá, tá bom? Segue aí o link no chat, tá lá o link para o nosso board, eu estou aqui já nele, já passei para ele aqui na tela, vocês estão vendo já o board na tela, então as pessoas estão chegando aí no board, né? Renato, eu já estou vendo o Renato aí, Anderson agora, maravilha, todo mundo chegando, vamos lá.
Então, como sempre, né, eu tenho feito, como eu falei para vocês, assim, um plano, sempre um plano, né, um plano de aula, né, que eu preparei aqui. O resumo dos tópicos eu vou passar, eu já fiz, na verdade, né, o resumo dos tópicos, que é isso que está aqui do lado, né, que vocês estão vendo aqui na tela, ó, esse resumo dos tópicos. Então, toda aula a gente começa com um planejamento, né, do que vai fazer na aula. A aula passada, inclusive, eu não consegui concluir o planejamento que eu tinha feito na aula, porque a gente acabou precisando conversar um pouco mais sobre o próprio curso, né? Faz parte o não cumprir o planejamento porque a gente está melhorando, está ajustando. Tá? Não faz sentido, por exemplo, não cumprir um planejamento por qualquer tipo de coisa, indisciplina ou porque não deu. Não, a gente tem que sempre dar, né? Tem que sempre dar, a gente tem que sempre focar e orientar tudo para o resultado. Então, as aulas também, elas têm sempre um objetivo específico e a gente tem que atingir o objetivo no final dela. Então, essa semana, a semana tá bem agitada para mim. Assim, eu tô recebi uma série de convites também, inclusive em função dos vídeos do canal do YouTube, né? Recebi um monte de convite essa semana. Na quinta-feira, dia 26 de agosto, tá? Vai ter eu fui convidado pelo pessoal do SPE, da UFAL, do curso de Engenharia de Petróleo, para fazer um curso sobre produtividade, tá? E coincidentemente, é o tema que ficou faltando lá do módulo 1 que eu disse para vocês. Eu vou fazer uma aula para vocês sobre produtividade, tá? E eu acabei não fazendo essa aula, e eu me arrependo um pouco de não ter feito essa aula, porque eu sei, tá? Eu tenho consciência de que a gente vive um momento bem complicado de gestão do tempo mesmo. No caso de vocês, eu tenho parâmetro de comparação, por exemplo, entre essa turma aqui, a turma de inovação e empreendedorismo e a turma de avaliação econômica de projetos em óleo e gás. Então, como eu já tenho também muita experiência na universidade, né, eu sei que tem muitas pessoas que estão no mesmo semestre com 8, 9, 10 matérias, TCC, estágio e trabalho de iniciação científica, enfim, uma loucura assim, muito grande, na verdade, né? Porque é muito difícil, se já é difícil acompanhar tudo isso no presencial, no online a coisa complica mais ainda. Eu não consigo, por exemplo, eu preparo 3 cursos, assim, é uma loucura para manter o nível dos cursos com a mesma qualidade, né? E eu não consigo imaginar, assim, 8, 10 matérias no mesmo semestre, online, eu não consigo, de fato, nem imaginar, né? Eu dou uma das matérias para vocês, e eu tenho consciência também das dificuldades que vocês têm em relação à gestão do tempo, tá? É por isso também que eu estou fazendo esse curso aqui, tá? Eu não estou fazendo esse curso assim, eu não estou tirando da minha cabeça de um livro qualquer, não. Eu fiz um curso de produtividade em 2018, eu estava assim, meio perdido, desorientado em relação a muita coisa, e eu fiz um curso com Jerônimo Temer, eu já falei aqui para vocês algumas vezes, foram 77 aulas online, eu fiz 2 vezes essas aulas, e eu aplico o método que eu aprendi com ele em 2018, e vários outros, aqui tem pelo menos uns 5 ou 6 livros de produtividade, e que eu vou mostrar na quinta-feira, um passo a passo de um método em 2 horas, tá? Tudo que eu sei sobre produtividade vai estar nesse mini curso que eu vou dar na semana que vem. Portanto, esse mini curso vai ficar gravado. Se vocês tiverem aula, não puderem se inscrever e não estiverem presentes, não tem problema, porque eu vou gravar o mini curso inteiro. Eu acho que o pessoal do SPE também vai gravar e vocês vão poder assistir isso tranquilamente, tá? E eu espero que vocês consigam aplicar pelo menos uma parte do que vocês vão aprender na vida pessoal a partir do final do semestre ou da semana seguinte, tá? Eu espero que seja da semana seguinte, porque de fato aplicar essas técnicas melhora muito o rendimento, melhora muito a vida de uma forma geral, tá? Então o link está aqui, tá? Quem quiser se inscrever, tá aqui o link no board, enfim. Então eu trouxe só esse diagramazinho aqui de produtividade, tá? Para mostrar, eu não posso deixar de comparar, né, a produtividade, o resultado que uma pessoa entrega com o resultado que uma empresa entrega, tá? Então, aqui tem eu peguei essa imagem aí, né, é uma imagem de um banco de imagens que eu utilizo normalmente em minhas aulas e tudo, é um banco de imagens da Adobe, tá? Produtividade, então ele resume lá nesses passos aí.
tá? Estratégia, metas, gestão do tempo, uma lista do que fazer, né? O to-do list, um projeto ou projetos para serem executados, performance, medição. Performance tem a ver com medição, processo. Eu vou falar aqui muitas vezes hoje de processo em si, tá? E para que a gente consiga, né, na verdade, atingir os nossos objetivos, né, e melhorar sempre. Isto vale para a pessoa física, empresa privada, empresa pública, vale para tudo. A diferença é que um projeto individual é um projeto individual. Um projeto de 2 pessoas, de 3 é um projeto de 2, de 3 pessoas. E um projeto com 10 mil pessoas é um projeto com 10 mil pessoas, mas todos eles têm planejamento estratégico, definição de plano de ação, OKR, KPIs, aplicação de tecnologia, processo e resultado. Isso é administração. Então, a gente vai... Aí aqui, tá? Administração, tá certo? Então, eu até coloquei para vocês aqui administração, OKRs e KPIs para empresas, tá? Eu coloquei aqui, eu trouxe de novo o PDCA, tá? Planejar, executar, checar e agir. E atuar para melhorar. Então tem melhoria contínua. Aqui no meio, né, aqui a gente está vendo o processo de melhoria contínua. Então, esta etapa de planejamento, a gente já passou do planejamento muito, tá certo? Eu estou agora definindo os OKRs e KPIs, os indicadores, para que a gente tenha capacidade de fazer isso que está aqui, ó. Medir performance, tá? Medir performance. Esses indicadores, essas métricas que eu vou pedir a vocês, para vocês calcularem, para vocês definirem, não calcularem hoje, mas para vocês definirem hoje, são métricas que vão ser utilizadas nessa etapa aqui, que é a etapa de monitoramento, tá? Esse cheque. Planejar, executar, checar e atuar, tá certo? Então isso aqui eu fiz, na verdade eu não ensino nada que eu não faça, nada, tá certo? Então esse curso aqui, por exemplo, ele foi planejado, ele está sendo executado, eu estou medindo, e eu estou checando ele a cada passo, a cada etapa eu estou checando ele, vendo onde é que estão as falhas, onde é que eu posso melhorar, tem coisas que eu posso melhorar para o semestre que vem, tem coisas que eu ainda posso melhorar nesse, e tudo que eu posso melhorar ainda nesse, eu melhoro nesse, tá certo? Então eu coloquei aqui a minha timeline, tanto do Instagram, né, quanto do Facebook, LinkedIn. Se vocês entrarem lá, por exemplo, em quem eu sigo, vamos dizer assim, no Instagram, um monte de empresas, um monte de pessoas que trabalham efetivamente com gestão, e uma delas, essa empresa, né, Distrito, eu trabalho muito com empreendedorismo também, né? Então, aqui tem, ó, isso aqui é um anúncio, na verdade, né, na internet. Você não conhece ainda ou fez uma análise SWOT de sua startup? Tá? Então, na verdade, provavelmente isso aqui é a venda de um curso, né? Baixe gratuitamente para que depois venda. E o que é que vai ser ensinado aqui? Análise SWOT, tá? Que vocês já sabem fazer porque aprenderam aqui, e a aplicação dela à empresa. Deixa eu abrir aqui que tem gente chegando ainda. Vamos seguir. Então, esse ciclo, tá? Vocês gravam aí para sempre, tá? PDCA, eu recebo... tem muitas pessoas que acabam fazendo essa matéria comigo, né? E vão trabalhar em empresas, acabam treinando na Ambev e em outros lugares. E em qualquer empresa que chega, vai ter uma capacitação, vai ter uma palestra, vai ter alguma coisa que alguém ensina gestão, e o que eu recebo de parte dos meus ex-alunos são fotos do quadro, da aula que ele está assistindo, dizendo: eu estou assistindo, professor, aquilo que você ensinou no curso de administração. Então, esse ciclo aí, por exemplo, eu já recebi, assim, pelo menos de umas 10 pessoas, tá, que saíram, né, do curso, se formaram e que trabalham com isso todos os dias, tá? Então, aqui, eu trouxe aqui, eu não vou passar nisso agora, isso aqui é só para relembrar, tá? Eu sei que nem todo mundo, pessoal, consegue assistir todas as aulas de novo, tá? Eu imagino que não estejam conseguindo assistir tudo, então eu peguei o que é que seja mais importante das aulas passadas e trouxe para cá, apenas para que vocês fiquem com um board só, para pegar as informações principais que eu vou usar daqui para frente. Tá certo? Então, eu fiz como a gente terminou o planejamento estratégico, quando a gente estava terminando lá na aula que eu complementei o planejamento estratégico, e eu trouxe vários links, abri os links. Então, nesses trabalhos de conclusão de curso e artigos, tá? O que é que eu trouxe? Eu trouxe artigos de planejamento estratégico aplicado a empresas, à construção civil.
Tá? Então tem aqui, ó, um estudo de caso na Alfa Construtora e Industrial Eireli, tá certo? Um plano estratégico. Então aqui, alguns TCCs de alunos meus, tá? Que já terminaram, tá? Usando diretamente as coisas que a gente está vendo, tanto para gestão pública, quanto para gestão de empresa privada, quanto para projetos em si, né? Então, os dados estão aqui, tá certo? Se alguém quiser pesquisar alguma coisa sobre isso, aplicação direta, né? A aplicação aqui tem um caso específico, ó, aplicação da metodologia da matriz de SWOT para diagnóstico e proposição de soluções das obras definidas no PNLT Alagoas. O que foi esse caso aqui, né? A Caroline, esse caso foi o trabalho da Caroline, o que eu queria mostrar, na verdade, era o trabalho do Matias, esse aqui. Avaliação da gestão de obras públicas e plano de ação aplicado ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. O que foi isso aqui? O Matias, à época, trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral, ele tinha um trabalho que estava em curso, né, que ele precisava fazer dentro do tribunal, ele tinha dificuldades, ele via riscos, ameaças, ele via pontos fortes e pontos fracos dentro do tribunal, e o TCC dele foi a construção de um plano de ação. O que é que vocês fizeram aqui no trabalho? A construção de um plano de ação. Só que no caso dele, a gente aplicou especificamente ao setor que ele trabalhava dentro do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. O TCC dele está disponível, né? Quem estiver fazendo estágios em casal, em qualquer órgão, qualquer empresa que trabalhe com obras públicas, né? Então, tem esse trabalho e tem muitos outros que vocês podem ver, uma análise de SWOT aplicada a empresas públicas, tá certo? Então, tem aqui empresas privadas e empresas públicas também. Então, o board fica aí liberado para vocês aí o tempo todo, né? Então, é só entrar lá e olhar. Eu separei aqui, naquela questão da revisão, né? Que eu fiquei de fazer para vocês aqui, eu separei aqui, ó, PDCA. Tá certo? Quatro quadros para a gente passar bem rápido aqui os quadros. Então, tem essa primeira parte, planejamento. Planejamento. Qual é o resultado do planejamento? Eu acho que eu já repeti isso pelo menos umas 4 vezes, porque isso é importante que vocês fiquem com isso claro. Resultado do planejamento. O mais importante, o plano de ação. O plano de ação, que é isso que está aí representado nessa figura. Só que este plano de ação que está aí, que em qualquer empresa que vocês entrarem, que vocês chegarem, vão acabar encontrando um diagrama, pode estar nesse formato que está aí, pode estar no formato de algum sistema específico, pode estar no formato 5W2H, mas vai ter sempre um diagrama. E esse diagrama que está aí é um diagrama de Gantt, tá certo? Então, algumas pessoas, inclusive, utilizaram e fizeram isso no trabalho, tá? Que eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tá? Na verdade, eu vou passar agora só para aproveitar aqui, ó. Eu estou com um trabalho aqui do Jonathan aberto, tá certo? Então, o trabalho que... Eu não vou passar aqui os detalhes do trabalho, porque vocês todos já fizeram. Tá? Qual foi a minha ideia inicial? A minha ideia foi... Primeira aula. Cria um plano de ação genérico, da cabeça, assim, para e pensa nos 5 anos da frente. Ou seja, é um plano de ação? Mas é um plano de ação muito incipiente, que não levou em consideração praticamente nada, além da vontade, do desejo, do sonho de vocês aí. Tá? Isso ficou para trás, né? Então, eu defini uma metodologia, né, para que vocês pudessem fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação, para a maioria das pessoas, foi autoavaliação própria, em relação a pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, uma metodologia toda definida por mim aqui, essa parte é toda, a metodologia é toda minha, tá? Em função de muitos estudos que eu já fiz sobre o assunto, tá? Então, fazer isso aqui ajudaria vocês a identificar pontos fortes, pontos fracos, né? Para que na hora que chegasse na definição da matriz, a coisa ficasse um pouco mais fácil na hora de preencher esses post-its que estão aqui. Tá certo? Então, o cruzamento de cada força com cada oportunidade dessa estimula o pensar uma ação. E ação é o quê? A ação é, por exemplo, aqui, fazer um TCC na área de concentração de mestrado. Essa ação foi gerada a partir de uma oportunidade que o Jonathan percebeu e uma força que ele tem. Todas as ações aqui foram geradas nesse sentido. E aí eu vou repetir, eu coloquei em vários boards. Plano de ação. A ação começa com verbo, fazer, tá? Utilizar, publicar,
usar exatamente como está aí. Tá certo? Então, quem colocou algumas coisas é que teve casos que as pessoas colocaram alguma coisa que remetia a uma ação, mas não era uma ação específica. E aí, o que é que eu vou dizer para vocês? Por que precisa ser uma ação? Por que aí precisa ser uma ação, um verbo, e precisa estar claro? Porque vocês, como líderes, como gestores de empresas, vocês vão definir as ações e vão passar essas ações para outras pessoas fazerem. O plano não vai ser executado, vamos dizer, por você sozinho, porque tem uma equipe que vai executar. Então, quando tem uma equipe, você precisa, na ação, definir como um verbo. Porque se você definir num plano de ação, uma frase que não remeta a uma ação, um colaborador seu da empresa vai ler aquilo ali e ele vai ter que interpretar o que é que ele vai ter que fazer. E a gente não pode ficar passivo de interpretações de colaboradores, nada, porque é para fazer o que foi combinado, o que foi planejado, o que tem que ser feito, tá certo? Então, essas ações, uma coisa que acho que aconteceu na maior parte dos trabalhos, por exemplo, eu peço lá na frente para construir uma planilha 5W2H. A planilha 5W2H, ela tem que ter o número de linhas da tabela tem que corresponder ao número de ações definidas no plano de ação, que é isso que está aqui. Por exemplo, no caso do Jonathan, aqui tem 4, mais 3, mais 3, mais 4. Tá certo? Então, o total aqui, tá certo? O total dele aqui, esse total, o total daqui é o número de linhas que teria que ter na planilha 5W2H dele. Por quê? Porque essas ações, pessoal, vão para uma tabela 5W2H ou e depois vão para um sistema, tá? Vão para um sistema que, na verdade, vai se transformar nisso aqui, ó. Nisso que vocês estão vendo aqui na tela. Cada linha é uma linha dessa ferramenta que é o diagrama de Gantt. Aqui aparece o quê? Aqui aparece os prazos. Nessa figura que vocês estão vendo, aparece os prazos da atividade. Então, a gente está planejando. Na análise SWOT, a gente não definiu ainda o prazo. A gente definiu o prazo global. Objetivo e prazo global a gente definiu. Então, por isso que eu vou voltando aqui no trabalho do Jonathan. Então, o que é que tinha que ter? Somar essas ações que estão aqui, mas essas ações que estão aqui, eu pedi a vocês que, olhando somente para ameaças e pontos fracos, né, definissem ações que pudessem ser uma contingência a risco, tá certo? Do projeto não acontecer. Então, vocês, por exemplo, todos vocês têm uma ameaça, vamos dizer assim, hoje, nós também, mas o objetivo que eu vou colocar aqui é de vocês, de se formar. Vocês têm um prazo, vocês querem se formar num determinado período. E aconteceu a pandemia. A pandemia foi uma ameaça externa que se concretizou. Então, vocês têm o cenário da pandemia e um tempo para se formar, que era o que vocês já tinham planejado. E vocês tiveram que rever. Foi um risco. Ainda existe risco? Existe. Por quê? Porque quando é que as aulas da universidade vão voltar no presencial? Tá? Vai continuar assim no online ainda até no próximo semestre. Então, isso são coisas que estão sendo definidas. E isso pode afetar no resultado da formatura de vocês. Então, tem um risco? Tem. Aí, qual é a pergunta que você pode fazer no caso desse estímulo que eu estou fazendo aqui? O que é que eu posso fazer para encurtar o tempo de formatura diante da atual circunstância? Então, o que eu queria que vocês fizessem era o quê? Pensar numa ameaça desse tipo e definir, por exemplo, uma ação, por exemplo, que levaria a isso é o quê? Aproveitar o tempo livre para concluir e fazer logo o TCC, ou cumprir com o estágio. Então, tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas na contingência, por exemplo, do período que a gente passou, que vocês passaram sem aula. Tá? Então, é um exemplo que eu estou dando e que pode ser usado daqui para frente, se não foi ainda. Por quê? Porque agora vocês sabem um pouco mais aí sobre análise SWOT. Tá? Então, voltando aqui, ó, aí aqui tem
essa parte da matriz da análise quantitativa, né, que talvez, assim, isso aqui eu não expliquei detalhadamente na sala, mas eu indiquei um artigo do Grupo de Planejamento Estratégico Empresarial da Universidade Federal do Mato Grosso, um artigo excelente, tá? Que está bem explicadinho e que dá para entender pelo que está lá, e assim, muitas pessoas fizeram, né? Outras pessoas usaram até outros métodos também, eu considerei, mas veja só, né, aonde é que era isso aqui, era o principal, né? O que é que o Jonathan fez aqui em relação ao caso dele, né? Veja só, ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5 macrofases. Ele definiu em fases e dentro disso tem uma área, tem algumas ações que ele definiu como macroações e tem aqui algumas microações, tá? Que ele detalhou um pouco mais aqui. Parte disso é o que está lá. E aqui tem setembro, outubro, novembro, e aí ele definiu o tempo para cada uma das atividades. Isso aqui, tá? Para quem está numa empresa, quem está fazendo estágio, para uma obra, é a mesma coisa. Por quê? Porque só que as atividades, as tarefas, são tarefas diferentes, não são tarefa pessoal, são tarefas da empresa, tá? Então, isso, ou mesmo de um departamento da empresa. Tá certo? Então, isso aqui era a ideia. E no final, o plano final aqui, o que, o porquê, onde, quem, quando, como e quanto, que é a tabela 5W2H, que eu vou passar de novo nela bem rapidinho antes de a gente ir para os OKRs e KPIs. Missão, visão e valores, tá? Aí vale a pena a gente voltar para o nosso board aqui, com essa definição que eu fiz aqui do que é gestão. Então, administrar é liderar uma equipe, tá? Que pode ser duas pessoas. Quando a gente tem que liderar a gente tem que primeiro se autoliderar. É o que eu falo sempre, autoliderança. Então, autorresponsabilidade. A técnica de produtividade, o curso de produtividade que eu vou dar, por exemplo, na próxima quinta-feira, é um curso de autogestão, basicamente. A mesma coisa que seria para o que poderia ser, algumas coisas poderiam ser aplicadas numa empresa para cada pessoa que faz parte da empresa. Por quê? Se cada pessoa da empresa utilizar técnicas e estratégias de produtividade, a soma disso, a integral disso tudo é uma empresa produtiva. Tá? E gerir é o quê? É liderar uma equipe, pessoas, para a construção do resultado. Lembra a jornada lá de A para B? Todo mundo tem, na pessoa física e na pessoa jurídica. Qual é o planejamento da empresa para os próximos 5 anos? E é a mesma coisa, a gente tem que liderar pessoas para a construção do resultado através de processos claros e bem definidos. Tá? Então, eu falei para vocês que eu ia falar muito hoje sobre processo. Tá? Processo são coisas que acontecem, são procedimentos que acontecem no meio da jornada de A para B para que a gente consiga chegar. Esses processos, eles precisam estar definidos. Tá? Então, muitas empresas implantam modelos de qualidade em gestão. Para você ganhar uma ISO, por exemplo, né? Ou qualquer outro tipo de certificação em gestão, os processos da empresa precisam estar bem claros, definidos, porque vai chegar um auditor e vai perguntar cadê o planejamento estratégico, qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa, aonde é que está a definição dos indicadores, como vocês fazem isso. Então, tem uma norma, pessoal, se vocês procurarem aí, eu não vou entrar nesse assunto no curso, porque não dá tempo, no tempo que a gente tem, mas vocês podem procurar aí, norma ISO 9001, então vai ter ou qualquer outra norma, vai ter um conjunto de coisas que qualquer empresa precisa atender para ter direito à certificação, tá certo? Então, eu já trabalhei em empresas que submeteram o ISO, submeteram-se ao processo, eu já fui auditado, tá? E eu sei que, por exemplo, eles chegam com a tabelinha conformidade e não conformidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, um exemplo assim bem operacional do que eu vivi, por exemplo, o auditor chega no almoxarifado, por exemplo, no caso, no almoxarifado da secretaria, e conta lá quantas canetas tem no almoxarifado. Aí depois ele pede para olhar o sistema de controle de estoque. Aí não está batendo o número que está no sistema
não é compatível com o número de canetas que realmente tem no almoxarifado, a gente leva uma não conformidade e um conjunto de não conformidades dentro do processo de gestão, você não consegue obter a ISO, tá certo? Então, é esse tipo de... Os processos precisam estar bem claros e bem definidos. A partir do momento que vocês estão estagiando numa empresa e que vocês estão vivendo o dia a dia de uma empresa, ela tem processos. Nós temos processos dentro da universidade também. Vocês têm processos. Eu tenho processos claros, definidos com vocês, desde o começo do curso, na disciplina. Quais são os processos? Vocês sabem que tem um planejamento, vocês sabem a sequência de todas as aulas, vocês sabem que toda segunda-feira a gente se encontra aqui. Esse momento da nossa aula aqui é uma parte do processo, que está definido e está claro. Todo mundo já sabe que tem que chegar lá e fazer o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que chegar aqui e dar minha aula, vocês têm que chegar aqui e assistir. Então, é um processo claro, definido? É. Então, o que é que tem? Quais são os outros processos que tem? Que a gente vive aqui, eu estou dando o exemplo agora da disciplina. Eu tenho datas para liberar para vocês a nota 1AB, eu só posso fazer a 2AB depois que tiver liberado as notas 1AB, né? Não tem isso? Tem os prazos que a gente tem que cumprir, que foram colocados pela universidade. Todos nós temos que cumprir prazos, eu e vocês. Então, os processos estão definidos. Vocês estão dentro de uma empresa, que é a universidade, que tem processos definidos, que tem planejamento e que tem uma gestão que cobra, tem reitor, tem diretor. Então, tudo isso é feito dentro de um planejamento, tá? E toda empresa, pública ou privada, tem isso, tá? Então, voltando na definição, administrar é liderar uma equipe para a construção do resultado através de processos claros, bem definidos, utilizando-se de todos os meios, recursos possíveis e disponíveis e dentro dos limites legais e éticos, respeitando sempre os valores da empresa, tá certo? Então, para que a gente, voltando lá naquela viagem de A para B, toda vez que a gente vai fazer uma viagem de A para B, a gente tem que ter os meios para poder chegar lá, tá? Uma empresa que se propõe a aumentar o faturamento em 1 milhão, em 2 milhões, em 3 milhões, ela tem que ter meios para que as pessoas trabalhem, ela tem que ter meios, tem que ter um plano, ela tem que ter meios para que as pessoas trabalhem e construam coisas nessa direção, tá? Evidentemente, esses meios têm que estar dentro dos limites legais, éticos, e respeitando sempre os valores da empresa, tá? Então, isso aqui eu trouxe por quê? Isso aqui eu trouxe para amarrar com vocês a definição de gestão aos assuntos que eu estou dando aqui nesse curso. Os valores das empresas não são para virar uma frase ou uma palavra bonita na parede da empresa, no site da empresa, integridade, ética, aquelas coisas que a gente sempre vê, não. Os valores são coisas que, no caminho para o objetivo, a empresa não abre mão que aqueles valores estejam sendo atendidos. Além das questões éticas e legais que precisam ser atendidas, os valores da empresa precisam ser atendidos, e para que eles sejam atendidos, é importante que a empresa toda conheça quais são os valores da empresa, tá? Tem o caso típico da Johnson & Johnson, que todo ano faz uma revisão da missão, visão e valores dele. Tem um concurso interno, tá? Onde todos os funcionários participam para dar uma sugestão de uma pequena modificação no que eles chamam de credo da empresa. Quando todo mundo tem que ler, como a gente está lendo esse texto aí, né? E todo mundo pensa em mudar um pouquinho o texto, ao ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todo mundo acaba entendendo a missão, a visão, quais são os valores da empresa, e isso faz com que eles consigam mobilizar uma equipe de uma empresa gigante para o resultado, com base em processos, em meios e com todos entendendo a missão da empresa, a visão e o próprio planejamento. E realizando o quê? Executando o que tem que ser feito. Peter Drucker sempre diz nos livros deles que não é quando você está numa empresa, você tem um planejamento para executar, você tem que fazer o que tem que ser feito, não é o que você quer, não é o que eu quero, não é o que um subgrupo quer. Tem que fazer o que tem que ser feito e foi combinado dentro de um planejamento.
Então, é muito comum, tá, em algumas empresas, do tipo assim, quando a liderança não tem comando sobre o processo, cada um faz o que quer. E cada um fazendo o que quer, provavelmente vai se gastar dinheiro, vai se desperdiçar recurso, dentro de um planejamento que foi feito com o objetivo, inclusive, de diminuir de reduzir, de otimizar, na verdade, os recursos necessários, tá? Então, essa definição aqui, tá? Ela é uma definição minha. Vocês podem pegar aí qualquer livro de administração que tenha definição, podem procurar aí em qualquer outra definição, não somente em livro, mas como também na internet, estão disponíveis aí. Comparem com essa que está aí, vejam o que é que pode mudar, o que é que pode melhorar, mas, assim, na minha visão, gestão é isso que está aí, tá? Então, passando aqui, só para uma coisa que também eu acho que precisava ficar clara para vocês aqui, em relação não somente a conceitos e métodos, tá? Conceitos e métodos. Eu vou voltar aqui, eu vou pegar aqui, na verdade, cadê aqui a 5W2H? Eu queria pegar uma tabela 5W2H aqui de novo, deixa eu ver aqui. Endeavor Brasil tem isso aqui, acho que vocês não estão vendo isso, estão vendo isso aqui na tela agora, né? Então, ó, vocês podem digitar 5W2H no Google e vocês vão ter aí uma série de mapas, de formatos como esse aqui. Esse mapa mental, eu adoro mapas mentais, adoro linguagem visual, aí muita gente fica achando que não é sério. Ah, porque não é sério, porque é bolinha, é post-it colorido. Não, não, é tudo muito sério. Então, o que é que acontece? Veja que tem toda a relação com 5W2H, só uma parte. Hoje de manhã, eu tive uma reunião de gestão, de acompanhamento, a gente está definindo, na verdade, um planejamento para um projeto que a gente está começando com a Petrobras, o LCCV e a Petrobras. A gente apresentou um cronograma, igual a esses diagramas que vocês acabaram de ver aqui de Gantt, com as atividades listadas, com os prazos definidos. E as perguntas que a Petrobras começou a fazer para a gente, me induziu a solicitar, tá, ao Josué, que é um dos engenheiros do projeto, que ele faça para o projeto a planilha 5W2H para a gente apresentar a Petrobras. Ou seja, eu estou pedindo à minha equipe de projeto que faça a mesma coisa que eu estou pedindo para vocês fazerem em espaços diferentes, em ambientes diferentes, mas para apresentar a uma das maiores empresas do Brasil. Tá? E esse processo do 5W2H, as pessoas que estão acompanhando com a gente nunca tinham ouvido falar. E eles acharam interessante porque eles estavam fazendo as perguntas do 5W2H. Por quê? São processos, essas terminologias vão e vêm e muda, e você pega um livro, não fala nada sobre isso, você pega um outro que fala, que dá o foco todo nisso, e a vida é essa. Então, às vezes, né, todo mundo já faz o 5W2H, mas não com essa terminologia. E a metodologia. A terminologia é para quê? Para deixar mais claro o que é que tem que ser feito, né? Então, eu vou pegar de novo aqui o trabalho do Jonathan, só para também ainda acrescentar. Veja que eu estou agregando valor aí ao trabalho de vocês ainda, tá? Porque tem algumas coisas que precisavam ficar mais claras, como agora eu acredito que esteja deixando. Então, ó, o que é que o Jonathan fez aqui? Tá? Eu não vou pegar o mérito das coisas que do detalhamento do que ele fez, mas aqui é o que? Aqui é a coluna o que? O que é a coluna o que da tabela 5W2H? É a ação. A ação. Lembra daquela ação que está lá na matriz de SWOT? Então, a ação é o que vem para cá. Tá? Então, aqui, ao invés de definição do tema, o Jonathan poderia ter colocado definir o tema. Tá? Definir o tema. Ou fazer a pesquisa bibliográfica. Observe que lá em cima ele colocou os verbos. E aqui ele colocou frases que remetem à mesma coisa. Então, eu peço até, Jonathan, que você faça esse ajuste, porque é muito importante que aqui o que, como é um plano de ação, seja verbo. Tá? Então, o porquê está se fazendo. Tá? Observem que numa empresa, tá? Numa empresa, eu já administrei assim, vários projetos, ou numa empresa, ou num projeto, né? Muitas pessoas, elas fazem o que você está indicando que elas façam. Não perguntam. Por quê? Tem muita gente
que só faz se entender. E a gente precisa respeitar os dois casos, tá? Porque na prática vão acontecer os dois casos. E é por isso que na tabela 5W2H, além de definir o que, você, como gestor, precisa definir também por que aquela atividade vai ser realizada. Por quê? Você vai liderar um grupo e vai solicitar que alguém faça alguma coisa e alguém vai lhe perguntar, mas professor, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu vou ter que fazer isso? Isso vai levar a gente para onde? Aí você vai ter que dizer, olha, isso aqui é para isso, dentro do nosso planejamento estratégico, e aí você explica o porquê ele está fazendo. Tem pessoas que simplesmente fazem o que você pede. O que você pede são pessoas assim extremamente executivas e que estão na empresa, que estão naquele lugar, simplesmente para fazer o que é mandado a elas fazer. Tá? Mas a explicação porquê ela é útil nesse sentido. Porque você, com um diagrama todo montado, você vai explicar para a sua equipe que lembra que é a equipe que vai levar a empresa para o resultado. Não é o líder, não é o gestor, é a equipe. Então, aqui, onde tá toda ação, tá? Toda ação precisa especificar, né, aonde ela vai ser feita, o que é, quem vai realizar ela, que é o quem, que é o próximo aqui, tá? Quem, e onde ela será realizada. Tá? Em que lugar ela será realizada? Será em algum local físico? Será em algum estado, em algum país diferente? Dependendo do nível da empresa, isso pode mudar. Então, aonde essa atividade vai ser realizada? Quem? Tá? Quem vai realizar? Por quê? Acontece muito, né? Não sei se vocês devem participar aí de EGEC, de CA, assim, que são agrupamento de pessoas, empresas, né? Quando você chega numa reunião de monitoramento e diz assim, essa tarefa aqui, né? Precisava definir o tema. Aí olha um para a cara do outro. Quem na reunião anterior, na 5W2H, estava assim claro, como tem aqui, ó, Jonathan e o orientador. Perceba que aqui não é o coordenador do curso, não, que vai definir essa atividade dele, não. Quem é? Está claro. Aqui está claro quem é que vai fazer. Isso vale numa empresa, e no caso de uma empresa, a depender do nível que você esteja tratando, no caso de uma empresa, esse quem aí pode ser uma unidade do organograma. Uma ação pode ser para o presidente ou para a diretoria. Uma outra ação pode ser específica para o departamento de marketing. Outra ação pode ser para o departamento de vendas. Outra ação pode ser para a equipe administrativa financeira. Então, quando a gente tem um caso de uma empresa, essa coluna aqui, o quem, vai ser necessariamente um departamento. No caso de gestão pública, por exemplo, eu dei esse exemplo, Plano Nacional de Educação. Quem executa o Plano Nacional de Educação? Porque é uma coisa muito macro. Quem executa? Todas as escolas, tá? Todas as instituições públicas ligadas à educação. Então, tem casos do plano de ação que quem vai executar aqui são as universidades, por exemplo. Tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui, eu já dei um exemplo aqui de pessoa física, como é o caso do Jonathan aqui, dei o exemplo de uma empresa privada, onde o quem é um departamento, é uma unidade, e dei um exemplo de um programa de gestão pública. O próprio PNLT, né, que eu falei aqui do plano, o PNLT que era o plano, me fugiu agora o nome aqui, tem aqui em cima, né? Que está relacionado a estradas, né? Transportes e logística, desculpa. O Plano Nacional de Transportes e Logística é um plano nacional. Num plano nacional, tem uma série de ações, que é um planejamento estratégico. Quem vai realizar no plano nacional o Plano Nacional de Transporte e Logística? Os estados. Então, cada estado vai executar uma parte do planejamento estratégico. Quem é o quem? O estado. Dentro do estado, quem é que realiza, quem é que executa as estradas? Aí tem as empresas, né, que DE, enfim, secretarias de infraestrutura. Então tem um agrupamento de empresas que são responsáveis pelaquela ação. E dentro da empresa vão ter setores dentro da empresa
dentro das secretarias, do departamento de estradas de rodagem, vão ter pessoas que vão executar uma tarefa micro que na verdade representa um detalhamento do Plano Nacional de Logística e Transporte. Tá? Pessoal, eu estou andando aqui bem rápido, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem perguntar, podem parar aí que tá tudo certo, certo? O board está aqui, o chat aqui está aberto para vocês perguntarem. Então aqui, ó, seguindo o 5W2H, quando, tá? Quando. Aí aqui tem o quando, aí tem aqui o prazo máximo, né? Na verdade, pelo que eu entendi aqui, o Jonathan colocou o início e o final. O importante é colocar na 5W2H o início e o fim. Por quê? Essa mesma tabela que está aqui, esta tabela 5W2H, ela vai se transformar nessa aqui, tá? O quando, a coluna quando do 5W2H, quando vocês forem para o diagrama de Gantt, um diagrama como esse aqui, aquele período de início e período de fim vai vir para cada uma das estruturas que estão aqui. E isso aqui, no caso de uma empresa, vai para dentro, muitas vezes vai para dentro de um sistema de gestão. Sistema de gestão é o que eu vou falar quando a gente for tratar de ferramentas tecnológicas, tá certo? Então, isso aqui é um plano de ação em outro formato que foi derivado disto que está aqui, tá? Do quando. Então, um ponto muito importante que eu queria passar aqui era nisso aqui, tá? Isso aqui é muito importante também pela experiência, né, que eu já tenho de gestão, né, e de ações nesse sentido. Tem uma coisa que é muito complexa e para vocês que trabalham, boa parte de vocês trabalham com engenharia civil, né, onde a mão de obra, né, que a gente trabalha no Brasil, né, em construção civil, ela é uma mão de obra extremamente limitada, tá? Até em função dos nossos índices educacionais. Certo? Então, eu digo sempre que como eu sou engenheiro civil, né, já trabalhei em obra há muito tempo, eu sempre digo para colegas e converso sobre isso, né, que a engenharia civil, tá, ela tem talvez o trabalho, né, é a profissão que trabalha com um desnível gigante entre o topo da empresa e o cara que está construindo uma edificação, por exemplo. Aí você imagina, pensa na gestão de uma obra, de um prédio. Eu falei sobre liderar, sobre administrar. Administrar é fazer o dono da construtora, tá? O servente, o pedreiro, o mestre de obra, todo mundo levar para o resultado. O resultado é o quê? A construção de um prédio, ou de um edifício, ou de um prédio, ou de um viaduto, ou de uma ponte, ou de uma barragem. Aí você imagina administrar um processo como esse, onde as pessoas têm níveis diferentes de qualificação. Não é fácil. Eu já enfrentei muitos problemas por conta disso. Daí a grande importância do como no 5W2H. Sobretudo para quem está liderando nos níveis estratégicos da companhia. Tá? Porque não basta simplesmente definir o que vai fazer. Tem que pensar no como vai fazer. E foi aí, né, no como. Por quê? Se toda a equipe tem que ser explicada do que é que precisa ser feito, tem que dizer como para uma boa parte da empresa. E se quem está dando a ordem, quem está dando o comando, não sabe como, imagina o liderado. Tá? Ou seja, é bom, quando vocês fizerem qualquer tipo de planejamento estratégico, pensar direitinho no como. Tá? Não é só fazer a atividade, fazer o planejamento e deixar para lá, não. É saber o que é que vai ser feito naquela atividade. E aí é que eu quero destacar para vocês o seguinte. Muitas vezes que a gente está preenchendo esta parte, é quando surge dúvida. Na verdade, o como, às vezes, não é tão simples e requer praticamente outro plano de ação aqui dentro. Ou seja, tem muitas ações, né, que quando a gente está vendo como, a gente às vezes muda o que, porque a gente percebeu que a gente detalhou pouco, tá?
e às vezes aumenta o número de linhas na matriz toda, no 5W2H. Por quê? Porque aquele como, ele é tão importante, ele é tão relevante e ele vai dar tanto trabalho que ele precisa ser desdobrado. A gente fala isso em gestão, em planejamento, desdobrar um plano estratégico para os níveis táticos e operacionais. E quando a gente vai desdobrar, a gente tem que detalhar. E quando a gente detalha para os níveis, vamos dizer assim, mais abaixo da empresa, a gente tem que ter, na verdade, mais de um plano desse, mais de uma tabela 5W2H, vamos dizer assim, cada departamento, cada pessoa com a sua, cada pessoa sabendo o que ela tem que fazer dentro do processo todo, tá certo? Então, muitos sistemas de gestão, eles vêm, inclusive, né, você precisa, na hora que você está preenchendo um sistema, se você tiver com essa tabela montada, tá? Se alguém aqui faz algum estágio em alguma empresa que já precisou preencher um sistema de gestão, seja Microsoft Project, seja Trello, seja qualquer sistema que for, se chegar na frente do computador somente com essa parte aqui, o que é que tem que ser feito, o sistema, a ferramenta tecnológica vai perguntar por quê, onde, quem, quando, como vai fazer, quanto vai custar. Então, no quem, inclusive, os sistemas pedem que você coloque o nome do setor, às vezes o nome da pessoa. Se o sistema for muito integrado, for muito detalhado, ele vai pedir o nome da pessoa que executa aquilo ali dentro de um departamento. Tá? Então, tem uma boa parte das pessoas que trabalham, que estudam aqui, que trabalham com tecnologia, tá? E essa parte de ferramentas tecnológicas de gestão é uma área, sim, que tem avanços continuados, tá? Então, eu sei, porque trabalho dentro do LCCV, por exemplo, né? E o LCCV é um laboratório que basicamente desenvolve sistemas para análise estrutural, né? O professor Roberto, lá no Recursos Hídricos, desenvolve modelagem, né? Para a parte de recursos hídricos, naturalmente, usando sistemas específicos. E a gente não tem, por exemplo, na própria universidade, poucos grupos desenvolvem sistemas de gestão, tá? A gente tem dentro do nosso projeto, dentro do projeto que a gente tem agora com a Petrobras, né, 2 portais que a gente está desenvolvendo, tem uma parte que é a aplicação projeto. A aplicação projeto, que é que a gente tem que fazer, basicamente, implementar um sistema que a gente consiga trabalhar, um sistema de gestão dentro de um projeto de engenharia de estrutura offshore. Então, o nosso sistema é um sistema de engenharia, mas o cara que está no comando de um projeto, ele quer saber com quem é o responsável pela atividade A, ou B, ou C. Para quê? Para, através do sistema, se o projeto parar, ele vai solicitar daquela pessoa por que está parado. Porque o sistema vai mostrar isso para ele. Tá certo? Então, vocês já entendem também, né, a importância dos sistemas. E quanto custa tem a ver com os recursos disponíveis, né? Porque às vezes você manda alguém fazer alguma atividade, né? Você dá um comando para alguém realizar alguma atividade e você não dá os meios para ele. Você, como é que eu vou fazer e quais são os recursos que eu tenho para fazer? Eu tenho que fazer isso, mas não tenho dinheiro, mas eu não tenho como contratar o fulaninho, o cicraninho, não tenho como contratar. Como é que eu vou comprar isso aqui? Então, veja que toda essa parte aqui, né, é gestão empresarial pura, tá certo? Isso tudo que está aqui, esses conceitos todos, né, eu fiz questão de mostrar para vocês aqui a aplicação de tudo, ok? De tudo que a gente está vendo. Então, voltando aqui para o nosso mapa, né, a gente está aqui agora nos OKRs e nos KPIs, não é isso? Então, os indicadores. Eu pedi para vocês, eu vou dar uma paradinha agora, tá? E eu pedi para vocês levantarem, vocês lembram no começo da aula, eu pedi para vocês levantarem ou detalhes sobre estágio de empresa, tá certo? Detalhes sobre estágio de empresa, ou TCC, ou mesmo um trabalho de pesquisa que estejam fazendo, tá certo? Então, eu vou criar agora aqui, porque eu quero dar exemplos com vocês agora, eu quero que eu dê um exemplo, eu explique o que é um OKR, eu explique o que é um KPI, e que vocês definam, por exemplo,
um KPIs e OKRs orientados a essas coisas que vocês estão fazendo, tá? Se alguém estiver fazendo estágio em alguma empresa e que já tenha passado pela construção de indicadores de OKRs, KPIs ou qualquer outro nome, isso também é uma nomenclatura, assim como 5W2H, qualquer outro indicador pode também, né, para a gente tornar a aula aqui um pouquinho mais dinâmica, também falar da experiência de gestão que está tendo dentro da empresa, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, pessoal, eu vou criar uma tabela para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, descansar um pouquinho aqui, que eu já falei muito aqui hoje, né? Então, eu vou criar aqui uma tabela, tá? Vocês podem, aí vocês ficam à vontade, fica à vontade para preencher, quem se sentir à vontade para preencher, tá? Então, aí coloca aqui, ó, nessa tabelinha que eu coloquei aqui do lado, nome, tá? O nome da pessoa, né? Tem que ter o nome aqui, o nome da pessoa, para que eu saiba quem é a pessoa responsável, quem é que está ali, né? Se alguém está fazendo estágio, coloca aqui o nome da empresa. Eu lembro que tinha gente aqui que estava fazendo estágio na Casal, que naquela hora que a gente foi fazer eu fui pedir a missão, visão e valores das empresas, alguém trouxe Casal e DR. Eu acho que tem gente que tem esse trabalho aí também. Aí pode colocar aqui o estágio, vou colocar aqui nome da empresa, tá certo? Nome da empresa. Depois eu vou explicar um pouco mais detalhado por que eu estou pedindo isso, tá? Nome da empresa. Vou pegar aqui. Caso não esteja fazendo estágio ainda, pode colocar aqui para mim só a título o título do TCC, tá? Também a pessoa pode não estar nem em TCC, nem fazendo estágio, né? E aí não coloca nada naturalmente nisso aqui, tá? E pode também colocar aqui, ó, nessa outra aqui, algum trabalho de pesquisa que esteja realizando. Tá? Ou mesmo se alguém estiver montando uma empresa, se alguém estiver construindo uma empresa, eu vou deixar esse aqui, trabalho de pesquisa ou qualquer coisa importante que você esteja realizando, tá certo? Eu vou dar um tempinho aqui, agora para vocês preencherem, colocarem aí os nomes, só tem 2 linhas agora aqui, eu vou ampliar agora um pouco aqui o número de linhas, e aí cada um pode colocar isso para a gente poder fazer a atividade da aula de hoje. Vou dar um tempinho aqui, pessoal, enquanto vocês estão escrevendo aí, também é um tempinho aí para vocês descansarem um pouco, de repente pegar uma água aí, tá? Então, pessoal, enquanto vocês estão escrevendo aqui, podem ficar à vontade escrevendo aí, que eu vou fazendo alguns comentários aqui, que são relacionados à produtividade, tá certo? Para que vocês entendam que isso que vocês estão preenchendo agora é uma tentativa minha de ajudá-los, no sentido da própria gestão. E eu vou fazer isso colocando coisas, hábitos meus, tá? Enquanto gestor, e coisas que eu fiz, né, de 2018 e faço até hoje. Na pandemia eu criei uma série de processos novos para mim, né, para que eu pudesse entregar resultado, tá? Eu sempre trabalho com essa perspectiva, né? Como eu falei para vocês, né, é sempre muito assim focado e orientado a resultado, tá? Isso é da minha natureza. E eu fiz uma coisa de 2015 para cá, veja que já tem aí pelo menos uns 6 anos, né? E eu venho fazendo isso à medida que o tempo está passando. E eu estou com um grupo agora também de mentoria, que é um grupo do PET, né, que eu estou fazendo mentoria. Então eu converso no dia a dia com muitos alunos, né, das minhas disciplinas e da mentoria. E a angústia que muitos têm, tá, é uma angústia que eu também tenho, que é o quê? Uma quantidade de atividades, por vezes, desproporcionais para uma pessoa só.
E o que é que a gente tem que fazer? Eu estou colocando de novo o ponto de vista pessoal, mas você observe que num departamento ou numa empresa sobrecarregada, o problema vai explodir, né? Isso vai explodir. Então, o que é que eu tenho feito, né? De 2015 para cá? Eu costumo usar mapas mentais como ferramenta de planejamento também. Então, eu criei um mapa mental que está lá na minha sala na UFAL, na minha antiga sala, que eu coloquei, tipo, atividades Eduardo Seton. E eu fui abrindo células, né? Eu fui abrindo folhas da árvore, né? E eu fui colocando o número de atividades que eram incompatíveis. O meu resultado estava muito baixo. Muito baixo, porque eu estava fazendo muita coisa, mas eu estava fazendo muita coisa com baixa qualidade. Tá certo? E eu comecei a fazer coisas, na verdade, que eu não me permitia aquele nível de qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que eu cortei muitas atividades, hoje eu tenho basicamente 4 coisas que eu faço no dia a dia, né? Assim, permanentemente. Eu cuido de 3 disciplinas de graduação, basicamente. Eu tenho mais 2 outras disciplinas que são mais circunstanciais no programa de mestrado em inovação. Eu larguei a coordenação do LCCV porque estava pesando, era muita coisa para uma pessoa só. E eu larguei, por exemplo, eu comecei a recusar uma série de palestras que eu era convidado a dar. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que as minhas palestras e as minhas aulas e também o meu desempenho em projetos no próprio LCCV estava caindo. E eu comecei a ser cobrado, um pouquinho cobrado aqui, um pouquinho cobrado ali, e eu comecei a me cobrar, e o que foi que eu fiz? Eu comecei a largar um monte de coisa, mesmo com dor, que é muito difícil a gente largar coisa, a gente quer tudo o tempo todo, eu fui largando, e isso eu tenho como resultado hoje, né, uma evolução assim, muito grande no resultado das coisas que eu estou entregando, tá certo? Então isso é uma coisa que foi fruto de quê? Fruto de gestão, e fruto de decidir, fruto de escolher, de deixar coisas para lá. Tá? O que dá para deixar para lá, deixa, porque senão você acaba virando um hiper mega generalista e você não entrega resultado de forma decente, né? E respeitosa. Então, deixa eu esperar aí que tem gente entrando aqui. Ainda, podem continuar aí complementando aí a tabela, né? E a gente já vou só terminar aqui o meu raciocínio. E aí eu fui deixando um monte de coisa, né? Um monte de atividade. Muitas pessoas não estavam entendendo por que eu estava fazendo aquilo. Não, por quê? Não, cara, porque não dá. Eu só sou eu não conseguia mais gerenciar o meu próprio tempo, né? Então isso foi uma das lições, na verdade, que eu fui aprendendo, né? Com gestão, com método, com planejamento. E hoje, por exemplo, não sei... Tem alguns alunos que já fizeram disciplinas comigo, né? Tem me dado excelentes feedbacks, né? Em relação às aulas online. Essas aulas que eu estou dando, né? E se eu estivesse dando essas mesmas aulas aqui presenciais, né? Ia ser mais difícil, porque vocês não iam conseguir fazer isso que vocês estão fazendo. E eu também não ia ter meios para isso, né? No presencial. Muitas pessoas estão comentando comigo, né, sobre a evolução da qualidade da aula, da minha própria aula, não foi me comparando com ninguém, em relação às aulas desse semestre, né? E isso é fruto de escolha. Eu escolhi fazer isso, tá? Porque não estava dando, então você cai a qualidade de tudo. Então, é um exemplo de gestão, na verdade, de autogestão que eu estou colocando aqui para vocês, tá? E por que também eu estou dizendo isso e eu pedi para vocês colocarem aqui essa tabela? Além de entender uma parte dos meus próprios problemas, eu entendo também um pedacinho de vocês pela questão da empatia, né? E porque eu tenho alguns alunos de TCC. Quando eu tenho aluno de TCC, os meus alunos de TCC, eles são mais difíceis do que eu, tá? Por quê? Estágio, aula. Então, por incrível que pareça, por vezes eu não consigo me reunir o número de vezes que eu gostaria com meus alunos, para você ter uma ideia, né? Então, com esse sentimento, né?
foi o que eu coloquei no grupo para vocês aqui hoje, e eu sei da situação de vocês e eu preciso adaptar um pouco este curso que a gente está fazendo agora, a administração, à realidade de cada um, tá? Mesmo que isso venha me dar algum trabalho, eu vou ter que fazer um esforço individual com cada um de vocês para colocar trabalhos específicos, né? Mas eu vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso, na verdade, com a disciplina, tá? E eu não quero que nenhum de vocês saia daqui sabendo, dizendo que não aprendeu administração, ou que saiam daqui com um conhecimento de administração que eu recebi há, sei lá, 20 e tantos anos. Tá certo? Então eu vou passar aqui, já a gente entrando na atividade. Eu estou vendo aqui, por exemplo, tá? Vou pegar aqui o caso do Matheus Almeida. Ó, avaliação econômica da expansão de um escritório de projetos de engenharia civil. Tá? O Matheus, por exemplo, ele é meio orientado. Aí você veja a dificuldade que eu vou ter de me encontrar com ele, né? Matheus, está fazendo quantas matérias agora? Estou com 5 matérias. Pronto, Matheus aí, está com 5 matérias. Brasil Júnior, responsável pela controladoria financeira e estratégica, lidando diariamente com o desafio de evoluir, né, a Brasil Júnior como organização por meio de ferramentas de gestão estratégica, tática e operacional de desempenho, OKRs, KPIs, gestão financeira, DFCP, DRE. Massa, isso aqui. Ô, Matheus, então veja, o Matheus provavelmente... Matheus, fala aí, vamos deixar a aula um pouquinho mais interativa hoje, mesmo aqui essa parte final, mesmo que eu tenha que deixar os OKRs e os KPIs para depois, eu quero que você faça o seguinte, como você falou aqui de OKR e KPI, fala para mim, se você lembrar aí, ou se você tiver algum documento da Brasil Júnior, coloca aqui para mim alguns exemplos, se você tiver aí, se não tiver também não tem problema, você traz depois. Coloca aí alguns OKRs e KPIs aí, pode colocar aqui de repente, como isso é um pedido adicional, né? Se você puder colocar aqui, eu vou colocar um post-it para marcar você aqui, ó. OKRs, BJ, tá? Os OKRs... Pode ser OKR tático? Pode ser o quê? OKR tático? Pode. Tá, eu vou pegar aqui. Ó, OKRs, assim, se você puder também, né? Se você puder fazer isso também. Tranquilo. Ó, até porque a gente dá um exemplo de coisas práticas, né? Brasil Júnior, eu vou colocar aqui, tá? OKRs. Você pode, quando for tático, você coloca aí, tá? Coloca tático, tá certo? Porque aí é um exemplo real, né? OKRs, Brasil Júnior, OKRs e KPIs. Aí eu vou pedir o seguinte para os demais, para que a gente eu possa explicar com base nos exemplos de vocês. Veja, se alguns aí de vocês, aqui eu vi que tem aqui Grupo Nordeste, Casal, Construtora Placic, Grupo Nordeste, PIBIC, o caso do Zé, Casal, Mind, CEMED, tá? Se vocês já tiverem ouvido falar em indicadores, valores que são utilizados para medir qualidade, qualquer coisa de gestão, que não especificamente OKRs e KPIs, podem colocar aqui do lado, assim como o Matheus está fazendo. O Matheus está fazendo aí, está trazendo alguns exemplos que eu vou explicar o OKR e o KPI com base nesses exemplos dele e no que vocês colocarem, tá certo? Então, podem ir fazendo isso aqui. Deixa eu ver aqui mais coisa assim. E vamos lá. Tem pessoas que provavelmente, tá, já estão com um planejamento bem certinho, tá? Aquele planejamento pessoal, né, que a gente montou. O caso, por exemplo, do Jonathan, né? Deixa eu ver aqui a situação do Jonathan. Jonathan, você está por aí? Sim. Pronto, você colocou... Você não está aqui na tabela. Você está fazendo algum estágio em algum lugar? Eu coloquei, eu estou fazendo estágio na Casal. Ah, tá certo. Cadê? Onde é que está você aqui? Eu não vi aqui. Ah, tá aqui em cima. Então, o Jonathan está fazendo estágio na Casal. Então, um exemplo. Ele pode trazer, né, alguns OKRs e KPIs aí da Casal, se souber, né, e se puder. E também, ou ele pode fazer o quê? Olhar os exemplos de OKRs e KPIs, tá certo? E a gente estruturar, Jonathan,
A gente vai definir OKRs e KPIs para o seu planejamento, tá certo? Então, do mesmo jeito que você tem aqui um planejamento pessoal bem detalhado, né, e bem organizado, o que é que eu vou querer que você faça aqui agora, né? Estou dando um exemplo, estou dando você como exemplo, mas todas as outras pessoas podem fazer a mesma coisa, tá? Não vai ser aqui durante a aula de hoje, a gente vai estender essa atividade até a próxima aula, mas eu vou colocar aqui, ó, tô no board do Jonathan aqui, ó. Definição, deixa eu abrir aqui, ó. Definição dos OKRs e dos KPIs para seu planejamento, para o seu plano de ação, para o seu objetivo, vou colocar aqui, né? Para o seu planejamento estratégico, na verdade, né? Que isso aqui é um planejamento estratégico. Então, basicamente essa atividade, uma das coisas que eu vou mudar um pouco, tá, pessoal, na condução da atividade e da avaliação de vocês. Eu falei lá no grupo que eu ia mexer um pouco na avaliação, que vai ser o seguinte: eu vou procurar, daqui para frente, deixar algum tempo livre durante a aula. Daqui para frente vai ser assim, de preferência 1 hora livre na aula para vocês executarem o trabalho na hora da aula, tá? Então, é aquele trabalho que vocês vão fazer na hora da aula comigo, para a gente aproveitar o tempo da aula como tempo de atividade. Porque eu sei que quando sai, de repente, é outra aula e um monte de coisa. Então, para otimizar um pouco, eu vou fazer a atividade com vocês aqui no momento da aula. Então, esse post-it que eu coloquei aqui, né, no board do Jonathan, vocês podem colocar, cada um de vocês, no seu... Eu vou trazer até ele para cá, né? Tá ficando meio bagunçado o board, mas não tem problema, a gente depois organiza. Ele não permitiu que eu trouxesse para cá. Mas vocês podem colocar, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui copiar e colar aqui, que não sei porque ele não permitiu copiar e colar do board do Jonathan aqui, deixa eu voltar para cá. Eu vou até colocar aqui, ó. Eita, saiu muito grande aqui. Isto pode ser feito, pode e deve, né? Isto deve ser feito, vou colocar aqui. Por todos que forem dar continuidade ao trabalho AB1. Isto o quê? Isso que está aqui. Definir OKRs e KPIs para o seu planejamento estratégico. O tempo, os prazos da atividade. Veja que eu estou abrindo aqui um pouco os prazos. O prazo final de todos os trabalhos que eu for passando é o último dia de aula, tá? Só que, o que é que eu preciso que vocês façam? Existe o trabalho que eu passei para vocês e vou continuar passando para as pessoas que decidirem seguir o fluxo que estavam, tá? Para quem quiser fazer diferente, eu vou dar um prazo de 1 semana, aí vai ter prazo. O prazo de 1 semana para definir, para que cada um defina qual é o trabalho de administração que quer me entregar como parte do curso. A avaliação do curso, na verdade, quem vai definir qual o trabalho que querem fazer são vocês. Tá certo? Agora, isso vai ter que ser definido comigo e vai ser definido aonde? No board. Eu quero que vocês coloquem lá. Veja,
eu colocar vocês para definir um trabalho, para que vocês definam um trabalho desta disciplina, vocês precisam entender tudo que eu dei até agora. Tá? Então, a própria definição do trabalho por vocês já é um processo que eu próprio vou estar avaliando. Tá certo? Então, é uma forma diferente, eu acho que vai funcionar, porque eu quero que cada um de vocês faça o que quer fazer, o que precisa fazer, e muitas vezes o que tem que fazer por força de alguma outra atividade que estejam desempenhando, tá? Seja da empresa, um TCC ou um trabalho de pesquisa. Ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer me perguntar alguma coisa ainda aí? A gente está chegando já no finalzinho aqui da aula, né? Que eu vou ter que entrar na turma de avaliação econômica. Então, essa parte final da aula aqui é para vocês. Assim, eu hoje não vou falar mais nada, só na próxima, só responder a vocês. Vale tudo aqui, vale dúvida em relação a isso, em relação ao trabalho, em relação a tudo. A bola aí está com vocês. Professor, eu tenho uma dúvida, que é até uma sugestão, né, que você tinha falado sobre aplicar as coisas da realidade e tudo mais, fazer a parte de OKRs e KPIs com base no que a gente está fazendo e tal, se está em uma empresa assim. E aí, você tinha falado da gente mudar os OKRs e KPIs do nosso projeto, né? Uhum. Do nosso plano aqui, né? Isso. E aí, agora, quinta e sexta, na Brasil Júnior, a gente vai estar montando os OKRs e KPIs para o próximo ciclo de 2 meses. Uhum. E aí eu queria saber se isso pode ser considerado a entrega também, isso aí. Pode. Então a gente fala, veja, pronto, é bom porque esse exemplo é um exemplo real, tá? Um caso típico aí. O que acontece? Eu oriento, na verdade, cada um de vocês faz o que vocês quiserem fazer em relação à vida pessoal de cada um de vocês aí, né? Que eu faço da minha, né? Mas uma coisa que eu tenho como hábito é de convergir atividades, tá? Quando eu estou muito sufocado, eu paro e penso, não, o que é que eu posso fazer para aprender um pouco desse assunto que eu quero e que eu preciso aprender, porque eu vou aplicar em algum lugar em relação à aula. Aí eu transformo tudo numa atividade só. Então, uma coisa que todo mundo que trabalha comigo, que tanto em projeto quanto em orientação, no caso aqui do Matheus, eu vou estar fazendo isso aqui com vocês na sala aqui, tá? O que acontece, ó? O Matheus tem um trabalho que é a avaliação econômica de expansão de um escritório de projetos de engenharia civil. Esse é o TCC dele, que está definido, tá? O orientador sou eu. E ele tem esse trabalho aqui, tá? Ele tem esse trabalho que ele faz e que ele realiza. E que é um trabalho excelente, assim, e que tem espaço aqui para se definir, inclusive, tema de TCC. Para quê? Para tentar convergir um pouco da ação que faz no dia a dia com o tema do TCC. Porque acontece com vocês a mesma coisa que eu falei aqui que acontece comigo, que é o quê? Um monte de atividade, entrega um pouquinho em cada lugar, um pouquinho de coisa com baixa qualidade. Claro que vai ter as pessoas que têm mais capacidade de fazer um monte de coisa. Eu não estou avaliando o mérito aqui do talento individual de cada um. Eu estou imaginando que todo mundo tem um dia de 24 horas e precisa de uma condução assim, de uma definição e de escolher coisas para poder entregar o que dá para entregar. Tá? Eu vou pegar aqui. Então você pode, respondendo objetivamente, eu até prefiro, tá, que você, como tem essa atividade do Brasil Júnior, redefina a sua atividade de final de curso aqui de administração para essa atividade do Brasil Júnior. Vai ser muito mais efetivo para você. É uma coisa que você vai ter que fazer e você vai estar resolvendo seu problema lá e resolvendo seu problema aqui. Tá? Beleza. Eu vou pegar um outro exemplo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou dar um outro exemplo aqui também de pessoas que eu já conheço e já trabalhei com. Alguém tem alguma dúvida ainda? Ou posso passar para outro exemplo aqui? Pode passar, professor. Tá, vou dar um outro exemplo aqui. O Renato, tá? O Renato foi meu orientado no primeiro ano, certo? De graduação. Aprendeu muita programação, né? E ele trabalhou comigo num projeto, tá? Ele trabalhou comigo num projeto e ele recebeu uma boa proposta e foi contratado pelo CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Ele colocou aqui, não é estágio, ele está trabalhando. Então, o que acontece, Renato, no seu caso, tá? No seu caso, você pode desenhar um projeto que seja de aplicação para você lá no CIEB, por exemplo.
Agora que envolva tudo que a gente viu aqui. Planejamento estratégico, missão, visão, valores, tudo, tá? E que, de repente, você possa aproveitar, né? Agora, claro, eu estou sugerindo que vocês façam isso, mas tem as questões aí, de repente, as questões ligadas a sigilo, que talvez alguma empresa tenha, sigilo de alguma coisa, enfim, também isso aí eu acho que não vai ter muito problema, mas você pode fazer isso aí. Entendeu aí, Renato? Então, fique à vontade aí para dar uma pivotada aí no seu trabalho, que eu posso contabilizar aí como a nota 1AB e 2AB de administração. Tá? Até segunda-feira, todo mundo vai especificar o trabalho que quer fazer lá no board e eu vou dizer assim, ok, lá no board. Beleza? E aí, pessoal, mais alguém quer comentar? Quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Entendo que não, né? Então, maravilha, então, pessoal. Então, até a próxima semana, né? Até a próxima segunda-feira, ou encontrando aí no board de cada um, ou na quinta-feira, no curso de produtividade, tá? Ou no nosso grupo do WhatsApp, quando eu mandar o link do curso de produtividade, tá certo? Para vocês até a semana que vem. E eu vou fazer, assim, um esforço gigante para gravar a aula de OKR e KPI, que mais uma vez, assim, hoje eu acabei não entrando, mas agora vai ficar muito melhor. Na verdade, eu já entrei, agora vai ficar muito melhor, porque a gente tem exemplos reais aqui, né, de coisas que vocês estão fazendo relacionado a OKR e KPIs. Eu sugiro a vocês e recomendo que vocês procurem, leiam referências na internet aí sobre esse assunto, que eu vou gravar a aula para vocês, beleza? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Valeu!